Carol Pfeiffer aqui e temos mais um painel incrível no nosso Summit Êxito. O painel de agora vai fazer você repensar sobre a educação, porque o tema é empreendedorismo na educação, os desafios e oportunidades de um novo tempo. E agora, diretamente de Manaus, eu chamo ele, o nosso amigo Rony, para fazer a mediação desse painel incrível aqui para vocês. Rony, tá aí? Beleza, Carol, chegando por aqui no nosso Summit Êxito, que já está fervendo, essa energia positiva e que você consegue duplicar. Você estava a 110, está 220 agora. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Bola no pé e a gente daqui toca até daqui a pouquinho. Show de bola, arrasa aí, Rony. Vamos lá. Nosso Summit Êxito 2020 traz para vocês grandes discussões. E vocês estão vendo aqui que tudo é inovação, né? Tudo material novo, lançamento. Inclusive, Carol, tirar uma foto aqui com a Love para registrar esse momento. Girou o filme. Pronto. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse nosso painel certamente trará discussões de grande relevância e o público-alvo é o Brasil. Pais, mães, educadores, mantenedores em especial, aqueles que têm feito uma luta imensa, hercúlea, para manter a educação funcionando no Brasil, em especial a educação privada, que nós vemos como grande mola propulsora do desenvolvimento do Brasil, né, por todos os indicadores que nós vamos debater hoje aqui. E no nosso painel, empreendedorismo na educação, desafios e oportunidades de um novo tempo. Deixa eu fazer essa escalada aqui, me chamo Rony Siqueira, presido o Instituto Educações, né, que nasceu aqui na Amazônia, em Manaus, e hoje já tem uma ação nacional de inclusão educacional, com bolsas de estudo, a gente vai poder falar um pouquinho. Mas deixa eu escalar esse time. Professor Décio Correia Lima estará conosco aqui, ele que está à frente da DCL Consultoria Educacional e também conduzindo brilhantemente o grupo I9, né? Professor Décio, aí, direto de São Paulo, um grande especialista no EAD, vai falar um pouquinho para a gente da sua experiência e da sua visão. Da mesma forma, diretamente lá da Suíça Baiana, né? Meu amigo querido, professor Edgar Larry, presidente da ABRAF, Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades. E vamos começar essa nossa conversa, já que a Carol já nos energizou tão bem, né? Professor Décio, conte para nós aí um pouquinho dessa sua trajetória, entre 2, 3 minutos, para a gente entender como é que chegou até aqui, né? Como um desses gigantes da educação brasileira, que nos ajuda ao desenvolvimento nacional. Tudo bem, Décio? Bem-vindo, querido. Tudo bem, Rony? Olá. Olá a todos. Parabéns pelo evento, brilhante evento. Parabéns a todo o time do Êxito. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar para vocês e também para todo o Brasil. E incentivar jovens a empreender é sempre um prazer. Nós estamos trabalhando com educação há mais de 20 anos, temos uma consultoria educacional, uma empresa educacional. Nós somos um grupo educacional, trabalhamos hoje com empresa educacional. Eu, particularmente, trabalho, meu nome é Décio Correia Lima, trabalho com educação, sou um executivo por formação, sempre trabalhei em grandes grupos educacionais, trabalhei no grupo Anhanguera Educacional, no grupo Ser Educacional, com o nosso presidente do grupo do Instituto Êxito, o professor Janguier Diniz, tive o prazer de trabalhar 6 anos com ele. E aí, depois disso, nós estamos empreendendo um projeto educacional ousado, que é levar a educação à distância através de polos. Então, nós trabalhamos a Inove Grupo, ela é uma gestora de polos de educação à distância. Então, nós administramos polos de educação à distância, e temos um grande projeto educacional aqui em São Paulo, através da UniBTA Digital, um centro universitário em São Paulo. Nós estamos levando esse projeto para todo o Brasil através da educação à distância. Então, empreender com a pandemia, então, com o processo da pandemia, a educação à distância veio mais ainda, veio à flora. Então, nós temos um processo muito dinâmico, o EAD tem cresceu 20% segundo o último censo, e a tendência natural já capta mais alunos, nós já captamos mais alunos no EAD do que no presencial, e a educação à distância precisa ser pensada, precisa ser estudada e precisa ser desenvolvida para que o empreendedor entre e cresça. Nós temos muitas oportunidades, queremos mostrar para esses
jovens empreendedores, para o Brasil, as oportunidades que temos nessa área de empreendedorismo educacional. Essa é a nossa ideia, nós pudemos contribuir com o painel. Muito obrigado pelo convite novamente. Beleza, professor Décio, um brilhante trabalho na educação à distância, e as famílias que estão nos assistindo, os professores, educadores, enfim, todo o corpo técnico das instituições de ensino, pelo próprio tema do nosso painel, empreendedorismo na educação, desafios e oportunidades de um novo tempo. Professor Edgar Larry, essa transformação que nós sofremos, imensa em tão pouco tempo, né? O senhor, como grande liderança aí da educação privada do país, certamente esteve à frente de grandes, justos combates. Antes da gente começar a nossa discussão mais técnica, por favor, nos brinde aí com um resumo dessa sua história, de como chegou até aqui, entre 2 e 3 minutos. Professor Edgar Larry, bem-vindo ao nosso Summit Êxito 2020. Olá, Rony, Décio, uma grande alegria estar participando aqui do Summit Êxito. Temos uma trajetória aí na área educacional de mais de 20 anos. Evidentemente que comecei lá atrás na área jurídica, mas migrei para a área educacional e, como tal, sou professor universitário de uma universidade pública aqui na Bahia, mas também fazendo gestão no ensino superior particular e ensinando também há praticamente 20 anos. Uma trajetória de conquistas, uma trajetória de uma gestão com os grandes desafios inerentes ao ensino particular superior brasileiro, onde desenvolvemos diversas ações aqui na Bahia, na região sudoeste da Bahia, e agora trilhando o caminho de um novo projeto, sobremodo pautado na educação empreendedora, pautado na questão relacionada ao EAD, e desta forma estamos aí para contribuir com este tema tão relevante que é a questão do empreendedorismo na educação superior brasileira. De Abraf. Recentemente, meus amigos, nós tivemos a oportunidade, né, de escrever um artigo que chamei de As 3 Ondas do Novo Saber. Para todos vocês que estão nos acompanhando, a primeira onda nós descrevemos como aquele impacto fulminante que tanto as escolas como as famílias, os governos, todos nós como sociedade sofremos. O segundo momento foi entender, essa adaptação foi muito rápida, em poucos dias, né? Muitos dizem que foram 5 anos em 5 dias. E nós tivemos outras discussões aqui antes desse momento de debate, e os senhores terão conhecimento, né, do que nós produzimos hoje aqui no nosso painel. Mas a segunda onda eu chamava quando o professor, quando o educador, teve a necessidade de ter o feedback, o retorno desse estudante, ou até mesmo das famílias, que passaram a acompanhar muito mais. E o terceiro momento, essa terceira onda, seria o híbrido, a nossa realidade atual, essa volta, combinando a presença, né, com o que é remoto. Professor Décio, que desafio imenso, né, pautado nesses 3 degraus aí que nós tivemos que superar. Qual é a sua visão sobre esse desafio, sobre o aspecto ali da educação privada, em especial, a educação pública também sofreu muito, né? Mas a sua especialidade da educação à distância, o que o senhor visualiza, o papel do EAD em todo esse momento de transformação? Rony, o fato aconteceu com a pandemia, nós antecipamos 10 anos de educação à distância. Acho que temos vários exemplos claros de antecipação da educação à distância. Nós dormimos digitais e acordamos analógicos. Até brinquei numa fala de que nós pulamos o carnaval, iniciamos o carnaval com a fantasia analógica e terminamos a quarta-feira de cinza com a fantasia digital, com um laptop, com um notebook, com um tablet, com um smartphone na nossa mão. Então, o Brasil foi assim. O ensino médio, ele deu um grande salto, ele mostrou para o ensino superior que é possível fazer um EAD, mesmo, não vamos entrar no mérito de algumas críticas com relação ao formato, se realmente esse modelo de transmissão de aula é uma educação à distância no mais puro sentido da palavra. Mas nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. Precisamos nos reinventar. Esse impacto foi muito grande.
graças a Deus e graças também à versatilidade do brasileiro, eu digo que o brasileiro é muito criativo e os professores, eu insisto em falar que a grande diferença da educação à distância são realmente os professores, são as equipes que nós temos nas instituições de ensino, nas escolas e agora no ensino fundamental e médio também, mostrando que é possível. Então, o impacto ele foi impactante, mas ele não foi relevante do ponto de vista acadêmico. Eu acredito muito que eu tenho exemplos claros dentro da instituição de ensino superior e tenho um exemplo em família. Eu tenho 2 filhas que fazem fundamental e médio e sinto que o impacto do conhecer, do saber e do aprender não foi significativo, não perderam essa essência da educação. Então, eu acho que foi impactante, mas nós conseguimos reverter para não ser relevante ao ponto de impactar educacionalmente falando. Outro ponto importante é o feedback. Perfeito. Outro Décio, ponto desculpa importante, desculpa te interromper. Você estava falando, me perdoe fazer esse à parte, você estava falando de uma forma que eu vi uma reflexão. Esse desenvolvimento, essa transformação, não se pode fazer de uma maneira isolada, não é? Só para complementar esse teu raciocínio, se você pudesse também nos dizer qual é a importância, né, dessa união, desse compartilhamento de informações no setor, principalmente esse que você está à frente da educação à distância? Olha, Rony, é super importante. Nós temos hoje a relevância do ponto do feedback, do retorno. A educação à distância, como eu havia falado, se faz com pessoas. Nós temos aí uma equipe. As instituições que se prepararam, as instituições de ensino superior que se prepararam, que vinham se preparando para o EAD, já tinham seus credenciamentos há mais de 2 anos, já estavam com a formação de turma. Nós temos vários exemplos, vários cases no Brasil de instituições que já estavam preparadas para a educação à distância. Mas mesmo aquelas que não tinham o EAD na essência, ou seja, não tinham um credenciamento de EAD, conseguiram se adaptar à nova realidade. Por quê? Porque a nova realidade ela veio para ficar. Nós já falávamos nisso o ano passado. O ano passado, em agosto, setembro do ano passado, nós já falávamos que o ensino ia ser híbrido. Nós não teríamos mais o ensino 100% presencial. Nós não teríamos. Nós só antecipamos para 2020. Ele iria acontecer em 2023, 2024, talvez. Nós antecipamos ele para 2020. Por quê? Por 2 fatores super importantes. Primeiro, o verbo querer. O aluno quer. O aluno quer, a sociedade quer e o aluno sente bem, o aluno gosta do ensino híbrido. O aluno ele sente valorizado. Essa liberdade do encontro. Segundo, nós temos tecnologias para fazer uma trilha de aprendizagem e um modelo de aprendizagem onde o aluno está conectado. Hoje o aluno fica 24 horas conectado na internet. Então eu preciso explorar essa conexão dele e usar essa conexão de maneira educativa. Então este ponto é super importante. Por que a educação à distância dá certo? Porque está todo mundo conectado 24 horas no smartphone. Nós estamos conectados 24 horas. Então, se nós estamos conectados 24 horas, significa dizer que nós temos que aprender pelo smartphone. Hoje nós já aprendemos. Nós temos todos os tipos de conteúdo. O que nós não temos? Essa interação. A interação, a relação professor-aluno, e essa interação ela é super importante para a aprendizagem. Então, esse é o ponto, para mim, crucial da pandemia. E precisamos dar retorno, como você disse, a questão do feedback. Melhorar a ferramenta. Nós temos inúmeras ferramentas hoje que podem melhorar a qualidade acadêmica e valorizarmos mais ainda o ensino híbrido. Este encontro presencial é fundamental. Beleza, meu amigo. Professor Larry, discussão boa, hein? A gente ficaria aqui horas e horas e horas, mas a gente tem um tempinho limitado, viu, Décio? Você realmente tem um conteúdo de vivência, e isso, para quem está nos assistindo, você que é educador, que é a família, o próprio estudante, o próprio universitário, o mantenedor, por certo, consegue absorver essa visão tão clara do professor Décio. Professor Larry, algum contraponto com relação ao que o professor Décio disse? Eu queria dar 2 provocações aqui. Primeiro, na visão do mantenedor, do dono de escola, dono de faculdade, não é?
Qual a sua opinião com relação a esse impacto que nós falamos aqui? Qual é a postura que tem que adotar esse mantenedor de escola, da pequena escola, da pequena faculdade? Essa é uma pergunta. A outra é, quais são os cuidados que nós temos que ter, nós empreendedores, os próprios educadores, todo mundo que está agora, enfim, vivendo a tecnologia de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes a pessoa está em casa, né, ali com os familiares e respira isso, tanto para os seus filhos, tanto para o seu trabalho. Realmente precisa ter um equilíbrio, porque nós, de fato, nos tornamos digitais. Professor Larry? Rony, muito interessante isso que você colocou, e é importante a gente aqui ressaltar que esse impacto em relação aos gestores educacionais, especialmente aos mantenedores, é um impacto que causa grandes desafios, onde os mantenedores eles devem passar a ter um olhar diferenciado com o trato da educação como um todo. E esse olhar diferenciado implica em adaptações, em criatividade, em inovações, em proporcionar nessa relação, sobretudo com os alunos, a possibilidade de uma relação que vai além do enfrentamento cognitivo, que vai além da formação científica. É um outro tipo de relação que se estabelece entre a instituição e o aluno. E cabe a esses gestores, esses mantenedores, ter esse olhar diferenciado, buscar minimizar ao máximo esse impacto que ocorre com essas medidas, com a inovação constante, com a criatividade, no verdadeiro sentido de adaptação a novas formas de interação, de relacionamento. Daí porque eu concordo com o Décio quando ele fala na necessidade dessa interatividade ser intensa, ser diferenciada, e essa inter-relação ser uma inter-relação pautada em criatividade, em modelagens, nesse novo momento que nós estamos vivenciando. Perfeito. Professor Larry, eu já vou aqui, Décio, me permita, já vou inverter a ordem aqui. Estou recebendo aqui uma pergunta. Professor Larry, recebi aqui uma pergunta. Nosso querido presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, professor Celso Nisquier, nosso vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, vocês que estão nos assistindo, daqui a pouco, quando acabar, www.institutoexito.com.br. Chegamos aí a perto de 350 cursos gratuitos, cursos de grandes empreendedores, de pessoas que realmente passaram por esse crivo da vida, que vão dar a sua contribuição como mentores nos cursos para que vocês possam degustar e se inspirar. Não esqueçam, acesse o site do nosso Instituto Êxito. Professor Celso, o professor Larry, ele diz, vivemos em tempos de aceleração dos avanços tecnológicos, em especial da educação, trazidos pela pandemia da Covid-19. Fala-se muito que o futuro da educação é híbrido, né? Na sua opinião, professor Larry, como as instituições deverão se preparar para essa nova realidade? O dono de instituição da pequena escola, da pequena faculdade, ele quer uma dica de ouro ali do professor Larry. Existe algum procedimento que seja mais valioso nesse momento, professor Larry? Muito bem, uma saudação especial ao professor Celso Nisquier, ele que é o presidente da BMS, o secretário-geral do Fórum das Entidades Superiores Particulares do Brasil e também vice-presidente do Instituto Êxito. Portanto, uma grande saudação a esse grande professor, esse grande gestor educacional. Efetivamente, nós temos que colocar aqui, principalmente, lembrando das pequenas, das médias faculdades, e eu não poderia olvidar aqui a nossa participação enquanto presidente da ABRAF, da Associação Brasileira das Pequenas e Médias Faculdades, dizer que é realmente um grande desafio essa nova forma de se trabalhar em relação a essas instituições que sofrem lá na ponta os grandes desafios de estar perante o aluno, criando novas formas de se desenvolver suas atividades. Em relação ao ensino híbrido, propriamente, é necessário que essas instituições tenham um olhar voltado para o investimento em tecnologias, mas também um olhar voltado para a capacitação dos seus docentes, para a capacitação dos seus técnicos,
fazendo com que essa relação seja uma relação possível não só na formação técnica, mas, acima de tudo, na formação voltada para a empatia, voltada para o cuidado com o outro, voltada para a responsabilidade para com aquele aluno que está lá na ponta. Então, há uma possibilidade grandiosa para essas instituições fazerem uma adaptação efetiva no sentido de fazer bom uso dessas tecnologias, buscando uma nova forma de se trabalhar. Mas é necessário que haja uma motivação constante desse alunado, é necessário que haja um cuidado especial com esse alunado, com acesso principalmente a essas ferramentas tecnológicas, para que ele se sinta parte desse processo de ensino-aprendizagem de forma ativa, para que ele interaja, para que ele possa ser também um propositor dessa produção de conhecimento, juntamente com os docentes dessas instituições. Perfeito. Professor Larry, professor Décio, e para você que está nos assistindo, volto a lembrar, acesse o nosso portal www.institutoexito.com.br. Eu, professor Rony, professor Larry, professor Décio, estamos à disposição de todos os senhores, famílias, enfim, aqueles que precisarem de mais informações, nos encontrarão no Instituto Êxito para esse momento de troca de informações e, quem sabe, até de discussões técnicas, que não será nesse tempo que a gente vai esgotar. Nosso objetivo aqui é inspirá-los a procurar esse bom relacionamento, esse diálogo. E está chegando aqui, passar a bola aqui para o artilheiro Décio, chegando aqui uma pergunta de um outro grande artilheiro, o professor Ademar Pereira, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Olha só que bacana, que peso, né? Essa pergunta bem bacana. Ele diz assim, ó, viu, Décio? Vivemos em um momento importante na vida humana, em que a pandemia antecipou uma série de decisões e caminhos que antes eram bem previsíveis. Agora, tornam-se bastante discutíveis, olha só, mas todos buscam nas outras pessoas relacionamento, capacidade de ouvir, ou seja, mais humanidade. Como você bem disse, Décio, o relacionamento é o grande ativo desse momento. Na sua opinião, professor Décio, a educação pode ser entendida como um simples negócio, um empreendimento, ou requer um olhar mais de educador e talvez até em alguns momentos menos de empresário? Como é que é esse equilíbrio, professor Décio? Olha, eu tive o prazer de trabalhar com dois grandes educadores em dois grandes grupos educacionais e posso aqui citar. Trabalhei com o professor Carbonari, que é o nosso sócio no Instituto, fundador também, na Anhanguera, durante 6 anos, e trabalhei com o professor Janguier no Grupo Esteira Educacional durante 6 anos. Eu sempre vi, em todas as decisões dos dois, e eu sempre me espelhei nas minhas decisões também, o olhar acadêmico. Se você não tiver a instituição que tem a visão puramente business, se vocês for olhar só o business plan, só o budget do seu negócio, querendo ou não, ele perde o sentido da finalidade. Eu acredito muito nesse viés, como diz o professor Lemar, o viés acadêmico. Você tem que ter o olhar acadêmico em todos os sentidos. Principalmente, por exemplo, na valorização do professor, na escolha correta de uma matriz, de uma estrutura de laboratório de uma instituição, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Se você pensar em termos de negócios educacionais, se você pensar em começar o negócio educacional partindo de um cidadão chamado aluno. Tem uma frase maravilhosa que eu carrego comigo, aprendi numa faculdade lá na Unissuama, no Rio de Janeiro, que diz o seguinte, e eu adoro essa frase, fiz um quadro dessa frase, e ensino os alunos, amigos que querem empreender, porque essa frase é fundamental para o nosso negócio. Eu disse o seguinte, se o tema dessa reunião não for o aluno, mude o assunto. Então, essa frase resume o que o professor falou. O objetivo é o fim, é o aluno. Se você não pensar na ponta, em como satisfazer o aluno, você não vai ter o retorno econômico aqui no seu DRE, no seu resultado operacional e no seu negócio. Então, você não vai conseguir crescer o seu negócio se você não pensar no aluno. Coloque sempre, durma e acorde com a carapuça do aluno. Pense em como o aluno pensa. Pensa o ensino fundamental e médio, como o pai do aluno pensa. Pensa o que o pai do aluno quer. Isso é fundamental.
principalmente para o empreendedor educacional. Então, para quem quer fazer um negócio educacional, hoje eu insisto que os jovens, nós temos uma grande oportunidade, eu acho que nós vamos falar mais para frente, né, Rony? Sobre as oportunidades educacionais em matéria de business. Pense no aluno. Vai empreender, pense na ponta. Perfeito. Professor Décio, eu vou emendar aqui com o Décio, depois te chamo o Larry. Olha só, a gente tem um conflito nesse momento de 8 meses aqui, né? De praticamente 8 meses, um pouco mais dessa pandemia, que é a questão econômica versus a saúde. Mas, no ambiente escolar, na escola, na faculdade, é o local, obviamente, onde as pessoas estão mais seguras. É o local onde se respira, literalmente, a saúde. As pessoas estão voltadas para todos os protocolos de segurança dentro desses ambientes. E, obviamente, que fora desses ambientes controlados, o risco é muito maior. Então, houve um conflito imenso, ou vários conflitos, onde as praias estavam cheias, os shoppings estavam abertos e as escolas estavam fechadas. Décio, esse conflito de saúde com a economia prejudicou muito. E essa desunião, de uma forma geral, o governo, e nas suas esferas federal, estadual e municipal, sempre falando, cada um apontando para um lado, isso, por certo, causou provavelmente o maior dano do que propriamente o controle, que tenho certeza que as instituições de ensino estavam e estão qualificadas para fazê-lo, né, Décio? Com certeza, com certeza. É inadmissível, inconcebível. Nós temos bares abertos e escolas fechadas. Isso não existe. País nenhum no mundo fez isso, nenhum. Agora o governo, infelizmente, fala uma coisa, o governo federal fala uma coisa, o Ministério da Saúde fala outra, e o MEC não tem força. Nós não temos força, nós não tínhamos força, e agora continuamos, infelizmente. O ministro é uma pessoa muito boa, gostamos muito dele, o educador, o sábio, uma pessoa do setor, inclusive, mas não tem força. O MEC não tem forças para agir e exigir. Nós temos que exigir o retorno às aulas. Precisamos retornar de maneira... Nós estamos preparadas, as escolas estão preparadas, as universidades estão preparadas, nós temos consciência. Quem tem um aluno na sala de aula tem muito mais consciência do que um cidadão no bar, ou numa boate, ou em qualquer outro lugar. Nós sabemos disso, nós temos muito mais controle dentro de sala de aula do que na rua. Então, é inconcebível, Rony. Infelizmente, falta liderança do Estado. Obviamente, liderança do governo, uma crítica construtiva, o Ministério da Educação podia exigir e liderar essa frente de retorno das escolas o mais rápido possível. Nós vimos isso na época aí do primeiro turno das eleições, nós vimos que em muitos lugares havia diversas aglomerações e os tribunais regionais eleitorais meio que se eximindo do problema. Não, esse é o problema de órgão de controle da saúde. Mas, pelo amor de Deus, cada um de nós, dentro do seu âmbito ali de liderança, precisa trazer a reflexão para a saúde como um todo, né? Professor Larry, muitos projetos de lei foram contra o setor da educação particular. Era muito fácil chegar numa Câmara Municipal ou numa Assembleia Legislativa e dizer assim, olha, eu vou propor um projeto para dar 30% de desconto para cortar, né, esse valor dos empreendedores da educação, que é o nosso tema de hoje aqui, e simplesmente sem fazer uma comparação, uma pesquisa, porque descontos lineares atende ao Rony, mas não atende ao Décio. O Décio precisava de 40, o Rony precisava só de 10. Então, tudo que é linear não é inteligente. Além de que é tema federal a mensalidade privada. Muitos alegavam o seguinte, nós sabemos que é inconstitucional, nós vamos lançar que é para abrir a discussão. Professor Larry, como liderança do setor, eu queria a sua opinião sobre isso, a sua fala, que é importantíssima. Nós já estamos aqui chegando à fase já final, a gente vai ter a fala do professor Larry, e depois nós vamos encerrar essa parte dos desafios e vamos começar a falar das oportunidades, que são muitas. Óbvio que a gente não vai esgotar aqui, mas os canais estarão abertos para a gente continuar interagindo com todos vocês que estão assistindo. Professor Larry, por favor. Realmente, tem sido um grande problema essa questão dessa tentativa em nível governamental dos aumentos lineares. Efetivamente não atende às realidades das diversas instituições superiores particulares no Brasil. E isso tem causado um grande problema, Rony. Isso tem gerado uma série de conflitos. Inclusive, é um problema no Brasil
Há uma forma de legislar na base da União, há uma outra forma de legislar em alguns estados e em alguns municípios, e isso gera uma polêmica grande, gera conflitos de toda ordem. O mais prejudicado aí, ou os maiores prejudicados, são as instituições como um todo, que têm que ter efetivamente meios próprios de sobrevivência e não serão esses aumentos lineares que irão satisfazer, atender às questões na área econômica como o governo propõe. Esse é um problema recorrente, um problema sério no Brasil, que precisa ser resolvido e que precisa ser combatido. E nós, das instituições superiores, através das representatividades, estamos atentos a isso e estamos fazendo um bom combate nesse sentido. Não é à toa que estamos agora enfrentando uma outra dificuldade, que é a questão da reforma tributária em relação ao setor educacional particular. Tem sido um grande desafio e o setor educacional particular vê isso com uma grande preocupação, né? Porque os textos encaminhados, né? Esses textos de reforma tributária, exemplo da PEC 45, que unifica PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, formando apenas um imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, né? Isso vem criando um problema sério para as instituições de ensino superior. Evidentemente que ainda está na fase de estudos, de análise do legislativo, mas certamente trará um impacto difícil para as instituições superiores, principalmente para as pequenas, para as médias instituições, porque ao estabelecer tributos sobre o valor agregado, com a alíquota de cota única para bens e serviços, né, essas propostas irão ampliar significativamente a carga tributária sobre os serviços prestados ao consumidor final, né? Neste caso aqui, o setor educacional. Então, nós não podemos deixar de fazer o bom combate nesse sentido e demonstrar que onerar o setor particular, né, da educação superior particular, não é a melhor medida, não é o melhor caminho, da forma que o governo vem propondo, né? Além disso, como já foi dito, a questão desses aumentos lineares que, em vez de contribuir, vem contribuindo sim, mas para criar dificuldades para o setor sobreviver. Perfeito. Professor Décio, a gente encerrando essa nossa primeira etapa com esses dois grandes educadores, nós vamos falar agora de oportunidades, mas veja, alguns grandes nomes da educação brasileira foram heróicos, né? Queria fazer aqui algumas referências, tanto o nosso querido Carbonari, todos aqueles que trabalham conosco no Instituto Êxito, no Comitê de Educação, o nome dele, professor Janguier, por si, já criando toda essa solução como Instituto Êxito, abre portas para a nossa discussão e, obviamente, para essa conexão. Não há inovação, não há desenvolvimento encapsulado ali, fragmentado. Só essa união, só essa junção de saberes pode fazer com que o Brasil tenha o desenvolvimento que precisa, né? Aqui fazer uma referência a essas pessoas, a professora Amábile, conselheira nacional de educação da FENEP, professor Eugênio, a professora Elaine no estado do Amazonas também, que foi brilhante aqui, estou falando aqui diretamente de Manaus. Manaus foi realmente um exemplo para o Brasil, foi quem começou primeiro, ali em julho já estava voltando, e sofremos todas essas perseguições que o professor Larry falou em nível político, mas graças a Deus conseguimos superar, e foram muitos esses heróis. Aqueles que não foram citados, por favor, sintam-se homenageados, porque essa vitória foi coletiva da educação não ter parado, né? Professor Décio, falando de oportunidade, a gente tem agora o ensino à distância e o que a gente visualiza? Agora houve um crescimento. Eu estava vendo aqui o material do nosso querido Paulo Chanan, olha só o material riquíssimo, a análise que ele fez, né, do censo, o último censo divulgado aí pelo MEC, pelo INEP. Como é que foi esse crescimento do EAD? E se eu puder resumir para a gente, qual é a sua visão para os próximos 5, 10 anos no âmbito da educação, do ensino à distância? Professor Décio. Vamos lá, Rony. Falar de coisa boa, né? Nós falamos de muito problema, vamos falar da solucionática, né? Eu gosto muito de soluções e pensar positivo. Sou um cara muito positivo. Acordo todos os dias e pensando que a gente encontra uma solução nova, um negócio novo para fazer. Então, eu quero aqui deixar um recado para você jovem, você empreendedor, você mantenedor.
não desanime com a educação. A educação é um excelente negócio. A educação é um excelente business. Pensa na educação como negócio. Então, eu já tive a oportunidade de montar colégios, montei várias faculdades, trabalhei em grupos que têm colégio, têm faculdades, e escolas, fui proprietário de um curso de inglês uma vez. Então, assim, tudo que você empreende na educação é gostoso. Empreender na educação é prazeroso. Então, quero aqui finalizar, deixar minha fala, deixar um recado para você jovem que queira empreender na área educacional. Pense na educação à distância. Existe uma máxima de que os docentes tinham receio da educação à distância porque tinham receio do desemprego, que iam perder seus empregos por conta da educação à distância. Isso é uma falácia, isso é totalmente equivocado, isso não existe. Muito pelo contrário, os professores inteligentes estão empreendendo. Então, você pode empreender, você tem várias formas de você empreender. Então, nós temos hoje uma figura, que é um professor mentor, aquele que é responsável pela mentoria. Nós temos uma figura de um professor conteudista, que era praticamente inexpressiva, mas que agora pode desenvolver, pode ser trabalhada. Nós temos várias ferramentas tecnológicas para serem desenvolvidas. Nós temos um conteúdo gigantesco de gamificação para ser explorado na educação superior, na educação fundamental e no ensino médio, que não é explorado, que pode ser utilizado. Existem cases? Existem negócios. Mas quando você pensa em grandes grupos educacionais, a gamificação ainda é incipiente. Então, quem vai produzir, quem vai desenvolver essas tecnologias? São jovens empreendedores, não discriminando os mais velhos, muito pelo contrário. Mas, para você, jovem empreendedor, para você que quer empreender, pense na educação. A educação tem muitas oportunidades. A educação à distância tem muitas oportunidades. As ferramentas tecnológicas da educação à distância, elas podem e vão melhorar muito ainda. Nós temos muita riqueza, muito trabalho para ser feito ainda por empreendedores educacionais. Quando a gente pensa em empreendedor educacional, a gente pensa só naquele cidadão que quis abrir uma escola. E hoje não. Nós sabemos que o computador e a educação à distância mostrou essa nova realidade. Nós temos um novo empreendedor. Nós temos jovens empreendedores que estão fazendo laboratórios virtuais, estão fazendo games, jogos, estão fazendo conteúdos, estão desenvolvendo máquinas, estão desenvolvendo streaming, estão desenvolvendo Java, estão desenvolvendo todo tipo de material para a educação à distância. Então, pense nisso, que eu acho que a dica que eu dou para quem tiver interesse em empreender no setor educacional, coloco aí à disposição para ajudar, para contribuir, para dar uma mentoria para quem tiver interesse, e colocar à disposição, me coloco à disposição para contribuir com esses jovens empreendedores. Vamos empreender na educação brasileira, na educação como um todo. A educação salva e a educação transforma. Eu acredito muito na educação. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Larry. Larry, mas olha só essa reflexão. Você tinha materiais como esse aqui, que, por um termo aí que a gente está falando o tempo todo, né, que é a disrupção, hashtag disrupção. Isso aqui sumiu. E aí, isso aqui tomou conta. Aconteceu, Décio, a disrupção da educação ainda está em processo. Naquela visão simples, onde um pequeno vem e derruba um gigante. Isso é o processo. Até que ponto isso já aconteceu para que a gente possa fechar essa sua fala aí tão esclarecedora? Por favor, já passo com o Larry. Professor Décio. Acho que nós ainda temos muito mercado, viu, Rony? Ainda temos muito mercado, nós temos muito o que crescer. Os grandes grupos educacionais, eu me inspiro muito, sou apaixonado, eu particularmente sou apaixonado na gestão de rede, porque acredito em pessoas, acredito em pequenos empreendedores educacionais Brasil afora. Eu acredito. O país é um país continental, tem muitos grupos que cresceram e se desenvolveram com base nessa minha crença. Mas também existe uma outra figura, que é o empreendedor daquele grupo pequeno, local, que cresce e desenvolve. Então, tem muito mercado ainda no setor educacional em todos os sentidos, tanto no fundamental, no médio ou no superior. Então, eu acredito que ainda existe muito caminho a ser trilhado.
A pandemia antecipou, como eu já coloquei, mas ainda tem muito o que fazer na educação superior, em especial, como todos já falaram, e nós estamos falando há muitos anos, há muito tempo, sobre a educação superior no modelo semipresencial e híbrido, que eu acredito muito. Décio, recentemente, até conversando com o nosso pequeno gênio, jovem gênio Lucas, conhecia uma solução que é o TOLS, lá da EduLabs, algo assim fantástico, né? A experiência do estudante, o educador montar a sala de aula, ele vê aquele material que é entregável para o estudante, vê quanto que ele já desenvolveu. Então, esse ambiente realmente é uma novidade, é algo que os professores precisam degustar. O professor voltou a ser o estudante, né? Nós somos agora uma grande comunidade de aprendizagem. Professor Larry, daqui a pouquinho o nosso tempo está chegando ao final, mas a gente vai conseguir um aditivozinho, porque nós vamos dar um jeitinho para ficar um pouquinho mais, né, Larry? Larry, financiamento educacional. Eu vou, por favor, em 3, 4 minutos, nos diga a sua opinião sobre isso. Talvez seja a grande mola propulsora que o país está precisando. Professor Larry. Realmente, olha, nós estamos vivendo um momento de grande desafio em relação à área econômica e o financiamento institucional, ou educacional, melhor dizendo, é a grande mola mestra para que a gente possa dar condições ao acesso dos alunos. É necessário que o governo tenha um olhar diferenciado para isso, para que não fiquemos apenas em financiamentos como a gente teve aí ao longo da história, como recentemente o FIES e os problemas relacionados ao FIES. Temos também aí questões relacionadas ao ProUni, que são questões desafiadoras, que têm a ver também com a questão dos impostos, né, com a compensação, mas é necessário que se tenha um olhar diferenciado. É necessário que haja outras redes, que apareçam outras redes para propor esse financiamento educacional. Nós vimos que não é suficiente a forma que o governo propõe esse financiamento no âmbito educacional brasileiro. A gente vê o tamanho, né, dos orçamentos existentes no ensino público, e a gente fica, então, querendo compreender aí no ensino, na parte educacional particular, como é que isso pode se dar, como que pode melhorar sobremaneira para que as instituições possam absorver, como já absorve na sua grande maioria, o alunado no Brasil, né? Representando as instituições particulares do ensino superior, aquele segmento que absorve a praticamente mais de 80% das matrículas do ensino superior no Brasil. Então, é necessário que se tenha um olhar diferenciado para essa questão do financiamento educacional. É necessário que não fiquemos cingidos apenas a segmentos privados promovendo financiamento com dificuldades de juros, etc. É necessário que haja talvez uma parceria entre o governo e o segmento privado para que possa dar acesso a esses estudantes, para que a gente possa efetivamente, inclusive, atender às metas do Plano Nacional de Educação. Porque na medida que se dificulta o acesso das pessoas à educação, vai ficando cada vez mais difícil se cumprir essas metas ali previstas. Então, financiamento estudantil, financiamento educacional é um dos grandes desafios no Brasil para que a gente possa seguir, né, no caminho do desenvolvimento educacional, no caminho do desenvolvimento da sociedade, com acesso a todas as camadas da sociedade brasileira. Importante, professor Larry, que agora a gente visualiza que as coisas ficaram no âmbito lá da sala de aula, do aprendizado, ficaram às claras. Você vê que todo mundo discute as aplicações de comunicação, os pais se envolveram mais, houve realmente uma crise imensa, mas em determinado momento as famílias começaram a conhecer. E as pessoas, até a gente falou outro dia, junto essas perguntas, mas e aí, algumas as profissões, os empregos vão morrer dos professores? Não, não vão. Só os que merecerem, né? Aquilo que realmente não tiver como, porque o professor precisa agora entender que ele está num novo ambiente e todos nós juntos vamos, certamente, participar dessa grande comunidade de aprendizagem. Nossa homenagem a todos os educadores do Brasil que fizeram com que fosse possível, em poucos dias, os estudantes estarem conectados com o saber, com esse novo momento do saber. Professor Décio, suas considerações finais, no sentido da gente refletir
da importância da tecnologia hoje, que salvou realmente, não foi um ano perdido, pelo contrário, foi um ano de muitos avanços. Professor Décio, suas considerações finais, Deus lhe abençoe, muito bacana a nossa conversa, e daqui a pouco a gente passa para o Larry também se despedir. É pouco tempo, eu acho que a gente tem que ter umas 3 horas aqui. Meu amigo, Décio, contigo. Rony, o tempo é muito curto, então o assunto é muito gostoso e tem muitas variantes, né, para a gente falar. Mas eu gosto muito de tecnologia, eu trabalho com educação à distância, quem trabalha com educação à distância tem que gostar de tecnologia, realmente. Mas eu acho que ainda temos um caminho, você falou de um caminho, eu acho que nós temos que valorizar demais as edtechs. São empresas fantásticas que estão aí crescendo no Brasil e acho que tem um ponto que está faltando para a educação, são as fintechs. Na hora que as fintechs entrarem para valer na educação e o governo entender que ele não tem que ser financiador, ele tem que ser só o garantidor, e a gente conseguir fazer esse equilíbrio entre o financiamento estudantil através das fintechs, juro barato, custo barato, e conseguir viabilizar e colocar as fintechs na educação, superando isso. Eu acho que substituindo os grandes bancos, que obviamente têm uma estrutura, e não quero aqui criar polêmica com ninguém, mas existe uma estrutura inchada, pesada, e que os meios de pagamento estão mostrando, as instituições já estão trabalhando com outros meios de pagamento, e acredito muito nas fintechs. As fintechs serão a solução, na minha opinião, para um grande problema que você colocou, que é o financiamento estudantil. Na hora que nós valorizarmos as fintechs, os governos federal, estadual e municipal entenderem que precisam ser garantidores, não financiadores. Existe uma figura bem clara e diferente com relação a isso. Na hora que nós conseguimos criar essa cultura de uma garantia para que nós chegarmos a uma taxa de juro compatível, eu acho que, acredito muito, muito que será uma grande solução. A educação é privada, a educação no mundo é privada, a educação no mundo é privada, tanto fundamental, médio e superior é privada. Obviamente, financiando aquele carente que necessita, e não financiando aquele que tem condições de arcar com ela. Então, como que ele vai arcar? Através do seu suor. O suor dignifica o ser humano, dignifica o estudante, o pai de um aluno que paga a escola, ele valoriza a escola, ele dá valor à escola, ele ama a escola, ele participa da escola. O estudante que paga aquela sua universidade, ele valoriza aquela universidade, ele trabalha com aquela universidade, ele veste a camisa da universidade. Então, nós precisamos desmistificar isso, esse negócio de mudar, inclusive, o aspecto constitucional, que ensino público e gratuito, isso não existe no mundo e não vai existir e não deve existir. Desculpa pelo passado um pouquinho de tempo. Um abraço. Essa é uma discussão que já vale outro painel. Deus te abençoe. Outro painel. Exatamente. Até porque tem que sempre haver o contraponto. Muito lúcido das suas colocações, viu? Muito obrigado, nosso amigo Décio. Daqui a pouquinho eu vou voltar só para final. Professor Larry, 2 minutinhos, nosso tempo está esgotado. Seu recado para o setor, né? Aquele recado que vai chegar ao mantenedor, que vai chegar ao professor, inclusive ao estudante, porque ele faz parte desse ecossistema. Seu recado final, professor Larry. Muito bem, Rony. O recado que a gente tem, infelizmente o tempo é curto, é um recado de otimismo e de determinação por parte de cada um, no sentido de que podemos avançar, podemos romper com velhas práticas que não atendem mais aos encaminhamentos para o desenvolvimento de um país, sobremodo na área educacional. Precisamos, neste mundo VUCA, como se diz, sermos propositores de mudanças, inovadores diuturnamente. Deveremos ter um compromisso alargado no âmbito social, um compromisso no âmbito da responsabilidade social alargada. Deveremos estar interagindo com todos os segmentos da sociedade, né? Então, assim nós teremos condições de promover uma educação no Brasil diferenciada. Assim nós teremos condições de, na esteira do que já foi dito pelo professor Décio aí, com muito brilhantismo, nós criarmos condições adequadas, meios para que a nossa população, sobretudo aquela população necessitada,
tem acesso a esse mundo do conhecimento, de que tem acesso de forma que possa efetivamente ter a oportunidade que todos merecem. Então, é necessário que estejamos aí otimistas, que lutemos por novas práticas para que a gente consiga alcançar aí efetivamente um novo momento na área educacional do Brasil, mormente na área educacional particular, que é efetivamente a grande propositora aí no Brasil, que vem alavancando ao longo da sua trajetória, da sua história, as matrículas do Brasil e desenvolvendo a formação tão necessária a uma sociedade como a nossa. Perfeito, professor Larry. Antes da gente encerrar e passar para a querida Carol Pfeiffer, já deve estar agitada lá no estúdio, antes de devolver para São Paulo, eu vou escolher uma música para dar tempo de vocês rapidamente escolherem uma também que faz parte da vida de vocês e que poderia, nesse momento, diminuir essa dor que todos nós do setor da educação privada está passando, ou alguma música que, acho que não se faz nada sem música, alguma música que faça que vocês se inspirem. Tem uma querida, Maria Bethânia, pode ser a letra, se vocês lembrarem, enfim, chama Sonho Impossível. Ela diz: sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Então nós vamos nos negar a entregar o jogo, a entregar o ouro, nós vamos resistir, porque eu tenho certeza que a educação brasileira, em especial a educação privada, como nós falamos aqui, é a grande mola propulsora de desenvolvimento do nosso Brasil. Encerramos esse nosso painel e só quero ouvir a música. Vocês lembram uma música que de repente a nossa produção, quem sabe, já não engata depois aí. Um som, Larry. Vamos lá, Décio. Há muitas músicas que podem identificar, né? Oi? Um cantor em especial que te inspira? Um cantor que te inspira? Uma música que te inspira para a vida? Meu caso, muita, nós temos aí. Eu sou fã do Renato Russo. Maravilha, maravilha. Então pronto. Quem sabe a gente não chega, já não encontra Milton Nascimento. Milton Nascimento, Renato Russo e Maria Bethânia. Que coisa deliciosa esse mix. Valeu, né? Deus abençoe e que a força de toda essa resistência para o bem esteja com os senhores. Cadê a Carol? Carol, diretamente aqui da Amazônia. Se eu devolver para você. Que momento gostoso, né, Carol? Você acompanhou aí, essa energia boa. Nossa, quanto aprendizado, hein? Quanto aprendizado. Primeiro, parabéns aí por terem compartilhado tanto conteúdo com a gente e com todo mundo que está assistindo nesse momento. E de um assunto que é tão importante, que precisa ser falado mais vezes no Brasil. A educação é o que transforma, né? Então, acho que vocês deram um norte muito importante aqui. E olha, Rony, você arrasou. Eu até já pedi demissão aqui, porque nem precisa mais de apresentação. Depois dessa mediação aqui, não preciso mais nem vir aqui. Eu quero tomar aquele vinho para celebrar. Aqui vai rolar Renato Russo, Milton Nascimento e Maria Bethânia. Janguê, deixa eu te falar uma coisa. Muito obrigado, em nome de todos nós que estamos vivendo isso aqui. Não, a frase é: não se faz nada sozinho, né? Você é um gigante, mas você preferiu unir ainda mais forças e nós aqui jamais nos conheceríamos se fosse você. Obrigado. Eu acho que o Brasil te dá agora um abraço e um beijo no seu coração, né, Carol? Tá contigo, querida. É beijo, isso aí, valeu. Obrigado, pessoal. E olha que incrível, né? Terminou aí com uma seleção de músicas mostrando muita cultura no nosso Brasil, porque é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer fortalecer cada vez mais o nosso país e através do conhecimento, porque o conhecimento te liberta, é o conhecimento que te transforma. Então continua com a gente aqui no Summit Êxito e não esquece, chama todo mundo, porque quanto mais pessoas participarem do nosso Summit, mais vidas transformadas, mais as pessoas entendem que é através da educação, que é através do conhecimento que elas vão para o próximo nível. E é isso que a gente precisa nesse momento. Então chama todo mundo, 100% online e gratuito, não tem por que não chamar. Compartilha em todas as suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo na próxima palestra, no próximo painel. Um grande beijo. Obrigado, pessoal!